pastor Samuel. Eu falarei nessa noite sobre as distinções sobre arrebatamento e segunda vinda. Nós vamos fazer algumas perguntas que será com certeza de benefício para a igreja. A princípio, eu quero que os senhores usem a Bíblia em Mateus 24. Vamos ler versículos 29 e 30. Eu tenho até as 20 horas e 20 minutos, é um tempo oficial. Mateus 24, versículos 29 e 30, a minha versão diz no 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Glória. Aleluia. Vamos interagir para que haja um melhor rendimento para a igreja, tendo em vista o tempo de escola dominical, quando entra nesse assunto. Claro que a CBAD traz, as nossas missões trazem, mas é um assunto que não é muito cultivar a escatologia, doutrina do tempo do fim. Será uma aula nessa noite, um pouco diferente, porque geralmente aos domingos é mensagem evangelística, mas eu pedi a Deus aqui uma permissão e Deus permitiu falar disso. Eu quero que você fique atento, quem sabe você será ricamente beneficiado. Exemplo, na matéria que eu trouxe aqui essa tarde para os obreiros, aqui na página 31, eu tenho o capítulo 12, que é arrebatamento e segunda vinda. A primeira pergunta em letra maiúscula está aqui. Pergunta-se: quando acontecerá o arrebatamento? Eu fiz essa pergunta hoje à tarde, claro que não houve resposta. Por quê? Porque ninguém sabe. Agora, vamos fazer a segunda pergunta. Quando será a segunda vinda? Você já sabe? Tenha liberdade, vai ser um pouco diferente, né, pastor Samuel? A pregação, a exposição da palavra, aquele estudo. A segunda vinda se dará 7 anos após o arrebatamento da igreja. Então, guarde isso aí. Guarde também que para o arrebatamento, Jesus não virá à terra. Há muita confusão nesse contexto. Pastor, não vem, não vem. Quem ensina isso é a Bíblia. Eu, como pastor, tenho que ensinar um canela. O encontro será nos ares. Por que Jesus não virá à terra? Porque quem irá conduzir a igreja, a noiva, será o Espírito Santo de Deus. E essa matéria, mesmo em escatologia, ela tem um nível muito alto no sentido doutrinário. Exemplo: se o Espírito Santo vai nos conduzir, é Ele que irá nos conduzir. De que forma eu devo estar? Como estará a minha vida com Deus para o arrebatamento? Exemplo, pregador, já vou lhe dar um exemplo. Efésios 4 e 30. Pastor, eu quero agradecer todo o seu trabalho, mas o pastor Samuel já nos autorizou. No final, quem quiser vai adquirir esse material. Eu tenho muita cautela desse lado, no altar. Quero agradecer todo o seu carinho, mas eu creio que alguém vai adquirir isso aí. Deus abençoe o seu trabalho, eu estou orando pelo senhor.
Então, Efésios 4:30 diz, eu tenho decoro: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se eu dormir em São Bernardo hoje, que não vou poder fazer isso, vou dormir lá no Belenzinho, estou hospedado lá. Mas se amanhã cedo, hoje quase não existe mais isso, mas ainda tem. Eu vou numa agência qualquer, Correio, São Paulo, e chegar lá com minha cartinha, porque eu quero mandar isso aqui para o Paraná. A moça recebeu minha carta, eu lá no balcão, sem fazer um complemento, a minha carta não está em São Paulo. Quem me ajuda agora? É o selo que vai identificar onde eu estou, mandando a minha carta. Destinatário é onde? Curitiba, Belo Horizonte, não sei. O Espírito Santo é o selo que Deus mantém. Ele está com a igreja. Entenda, por favor. Eu combato muito a mídia. Eu não tenho tempo de ver televisão. Eu sou pastor, professor, viajo muito. Minha mulher também não gosta, meus filhos trabalham, estudam igual aqui também, todo mundo. Então hoje a televisão está à esquerda, ninguém vê. Mas o que eu quero dizer? A mídia está trazendo um prejuízo enorme para a igreja, para os crentes. Por exemplo, um pregador desses grandão aí, aqui em São Paulo, a gente não pode falar o nome, questão de ética, ele diz assim: é uma energia muito forte, abrace essa energia. Mas aonde está na Bíblia que o Espírito Santo é energia? O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é pessoa, ele fala. Você ainda crê? O Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo alegra a igreja. O Espírito Santo não é um homem. O Espírito Santo orienta a igreja. Entenda, estou pregando com autoridade. O Espírito Santo é quem conduz a igreja à presença de Deus. Vou lhe dar um exemplo, só um exemplo. Você só irá sinalizar se já aconteceu. Por favor, seja transparente. Donas de casa trabalhando, a máquina programada, na cozinha, o filho vai sair, um lanche, aquela coisa, o marido, de repente, sem estar programado, período de oração. Você já sentiu desejo de orar até em pleno trabalho? Várias pessoas confirmaram. Pois eu tenho uma notícia boa para você. Todas as vezes que o crente sentir desejo de orar, é Deus agindo na sua vida. Só o Espírito Santo faz isso. Então, quando Paulo usa a expressão não entristeçais o Espírito Santo, primeiro, nós precisamos entender que Deus não mudou. Recentemente pregou lá na igreja sede de Curitiba, não fui eu. O pregador falou das duas igrejas: a igreja que vai e a igreja que fica. É difícil, né? Mas, queridos, o arrebatamento não é uma utopia, fantasia, filosofia, não. É uma realidade. Se você apanhar, eu não vou nessa passagem, mas se você pegar João 14 hoje na sua casa, você vai ver que o verbo está no futuro. Jesus diz: voltarei. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. A igreja que ele comprou, a igreja é dele. O tempo da igreja na terra é questão de decisão dele. E como o mundo, o sistema está podre, está apodrecido, há coisas que, me perdoe a expressão, dá nojo você ver, sabia? Então Deus está fazendo alguma coisa, porque a igreja é dele, pertence a ele. E o Espírito Santo, com arrebatamento, também sairá da terra. Aqui nós temos um informativo que a segunda vinda de Jesus, mencionada aproximadamente 329 vezes, é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Ela irá concretizar vários propósitos de Deus no contexto profético.
Por exemplo, é através dela que haverá o preparo para Israel adentrar no reino milenar. Então observe, arrebatamento. A igreja sairá da terra e irá direto para o céu. Tribunal de Cristo. Por gentileza, pegue sua Bíblia. 2 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo, a sua segunda carta, capítulo 5, apenas o versículo 10. Acompanhe. Eu aprendi em escolas bíblicas e lá no Paraná. Então eu aprendi muita coisa. Por exemplo, quando a Bíblia usa uma expressão definida em relação à leitura, você avalia o contexto. Porque não está em nenhuma versão fidedigna alguns. Porque todos, 2 Coríntios 5:10, todos devemos comparecer antes. Você pode me ajudar onde? Objetivo, por favor, me ajude. Observou uma coisa aqui? A matéria soteriologia trata de quê? Doutrina da salvação. Marido não vai dar conta de mulher, mulher não vai dar conta do marido, nem o filho do pai, nem o pai do filho. A Bíblia usa uma expressão assim: a alma que pecar, esta morrerá. O apóstolo está dizendo aqui assim, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Observe uma coisa, um contexto nas cartas de João. Dá uma olhada em 2 João, lá pertinho do Apocalipse, para os senhores verem como é de grande responsabilidade a vida do crente. Tendo em vista, queridos, a facilidade do evangelho está solto aí, sem nenhum compromisso. Muito cuidado. Deus não mudou, a porta continua estreita. Aqui diz assim, é só um capítulo que tem, 2 João, o versículo 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos. Você me ajuda? Então isso implica que alguma circunstância pode fazer com que eu venha a ter prejuízo diante do tribunal de Cristo. Alguns ensinadores chegam até a expressar que talvez alguns crentes sairão de mãos vazias do tribunal de Cristo. Eu nunca disse isso nas minhas preleções, mas é um assunto muito sério. E nós precisamos, meus irmãos, entender que tudo que está voltado ao propósito divino, um dos atributos que eu admiro muito em Deus é a sua onisciência. Deus conhece tudo, sabe de tudo, e esse é o fato de nós servirmos de bom coração. É verdade. Para termos entendimento da sua palavra. Oh, aleluia. Bem, aqui nós colocamos também que às vezes a segunda vinda é confundida com arrebatamento. Todavia, é necessário observar que a Bíblia, não está aqui pastor Elonides, a Bíblia ensina claramente que arrebatamento e segunda vinda são eventos separados por um período de 7 anos. É o tempo que a igreja fica no céu, quando o governo mundial do anticristo será implantado na terra. Época a qual o anticristo estará no controle total dessa terra. Agora eu tenho aqui alguns pontos
que creio que servirá de aviso para você. Por exemplo, segunda vinda, nós das Assembleias de Deus não ensinamos que a igreja passará pela grande tribulação. Um dos jovens, onde estão os jovens moços? Pronto, um dos senhores, leia, por favor, Apocalipse 3:10, em voz alta. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Obrigado. Observar uma coisa, o verbo está no futuro. Isso implica que, em se tratando de igreja, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, não se ouve falar mais na igreja. Ela não estará mais na terra. Esta passagem fala do livramento. Na carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar da ira de Deus. Nós não fomos destinados, a igreja não está destinada à ira, a passar por esse período. Somente a nação de Israel. Aqui, queridos, olha, nós temos o informativo que a segunda vinda, pastor, item 4, na página 32. A segunda vinda se dará depois da tribulação, ou seja, no final dos 7 anos, e antes do milênio. Há uma teologia falsa e forte, que diz que o reino já está implantado na terra, inclusive. Que Jesus amarrou Satanás e que todo o plano de dispensação espiritual cumpre-se agora nesta era. Isso não procede biblicamente. Vou lhe dar o nome desse teólogo. É o pai do amilenismo. Sabe onde está a sede deles? Lá em Roma, no Vaticano. Então não precisa falar mais nada, né? Essa teologia está aí. E muita gente fica em situação embaraçosa. Observe, ela é identificada como dia do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia falar dia do Senhor, não é arrebatamento. Segunda vinda. Apocalipse 6, 16, 17. Sofonias 1,14, Malaquias 4:1. Existem 19 usos indiscutíveis da expressão dia do Senhor. A expressão dia do Senhor não significa um dia de 24 horas, e sim um extenso período de julgamento, juízos divinos, em que Deus julga e derrota seus inimigos. Agora, é importante que você avalie o benefício da igreja diante do arrebatamento. Por exemplo, alguém me perguntou no estado do Mato Grosso, numa escola bíblica, qual será a reação de um desviado diante do computador do anticristo? Eu não tenho capacidade para responder uma pergunta dessa. Só se sabe que está escrito que quem aceitar a marca dele estará perdido eternamente. Então, antes que isso aconteça, porque está a caminho, o palco está sendo montado. Falamos hoje aqui da globalização política e econômica, a luta para a posição da China comunista, apertando os bancos centrais a nível do mundo para que haja uma moeda única, e ele terá o seu governo por consenso internacional. Se alguém ficar e não subir, será muito difícil. Já foi ensinado, inclusive em escolas bíblicas, que na grande tribulação não haveria salvação. Isso não procede, está errado. Muitos serão salvos, mas com preço alto. Só se perder
Quem ajuda? A própria vida. Então é melhor você manter a sua comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. É muito melhor que você não deixe nada deste mundo, o sistema do mundo, ferir a sua comunhão com Deus. Aleluia! É muito melhor que quando você dobre os seus joelhos, agradeça a Deus quando Deus te alcançou. De onde você veio? Quem era você? Hoje você está nas mãos de Deus. Aleluia! Representando a ira futura, queridos. Só um terremotozinho que vai ter, vai levar a terça parte da humanidade. Apocalipse 6. Fiz uma leitura aqui hoje à tarde, não vou repetir, que naquele período, os homens vão pedir a morte. E os montes venham sobre eles. Mas está escrito que a morte fugirá deles. Deus não irá permitir. Para mostrar que o poder pertence a Deus. Deus é que tem o controle. Agora eu me pergunto, como crente em Jesus Cristo, há quantos anos você serve ao Senhor? Não sei. É muito melhor você partilhar com Deus a sua comunhão num gesto de intimidade, fidelidade, do que abraçar as mazelas do mundo. Aleluia! O mundo está cercando, apertando a igreja. E a igreja precisa entender que está escrito que todo ele, o mundo todo, uma versão diz a NVI, a outra diz, jaz todo ele no maligno. Jesus falou que ele já está julgado. Mas por que ele não para? Você já parou para pensar nisso? Eu falei hoje na ceia em São Lucas, Pai São Lucas, que se a minha preleção fosse interrompida lá no caso, e o pastor da igreja dissesse, queremos ouvir crentes aqui agora, venham todos crentes, que de janeiro de 2014 até essa data de hoje, 13 de julho de 2014, queremos ouvir todos os crentes que não tiveram nenhum problema, mas nenhum problema na manutenção da sua comunhão, na sua conduta espiritual. Aí eu fiz a pergunta para os obreiros: quantos os senhores acham que aqui viriam? Sabe por quê? A Bíblia não é omissa, não é contraditória e não engana. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. O sistema. Mas graças ao bom Deus que o versículo não termina ali. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eita, coisa boa! Veja, queridos, o escritor aos Hebreus 7:25 diz que Jesus hoje, à destra do Pai, intercede pela igreja. O apóstolo São Paulo, em Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo que habita em ti, ora te deixa frações de segundo e vai até a morada do Deus Todo-Poderoso, com gemidos inexprimíveis por tua causa. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Agora reflita, por favor. Eu falei lá em São Lucas hoje sobre a perseverança espiritual da igreja. Nesse vai e vem de adversidades, dificuldades, lutas, aflições, muitos crentes desesperados,